Vou liberar o áudio. Prezados amigos, irmãos, abordaremos na tarde de hoje a primeira epístola de João, capítulo 4, onde está escrito: Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa passagem tem para nós, espíritas, um significado muito especial, já que diz respeito a um dos aspectos da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos com o mundo corporal. Se dá o chamado fenômeno da mediunidade. João a escreveu no contexto que trata dos falsos profetas, abrindo aos cristãos a necessidade de usar o discernimento para bem interpretar os que se apresentem como salvadores, mensageiros dos céus. Tem ainda o mérito de abolir a proibição de Moisés, contida nos livros de Números e Deuteronômio do Velho Testamento, de consultar os chamados mortos. Com a vinda de Jesus, trazendo-nos o Evangelho, a revelação do amor, uma nova era já estava em curso, quando o Consolador, por ele prometido, viria concluir o ciclo das grandes revelações. Isso acontece com a codificação espírita, levada a efeito por Allan Kardec no século XIX. Temos, portanto, na Terra, 3 grandes revelações estruturais, revelações que são aquelas leis divinas que o homem não pode descobrir por si sós, por estarem elas muito acima da nossa capacidade de conhecimento, da nossa capacidade de descobrimento. A revelação da justiça com Moisés, a primeira revelação, contida no Decálogo. A segunda, a revelação do amor trazida por Jesus, consubstanciada no Evangelho. E a revelação da verdade com o Espiritismo, a terceira revelação. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta a nova revelação, refutando com clareza e à luz da razão as objeções que sofreu nos mais diversos segmentos da intelectualidade. E ele afirma, num certo trecho, que muitos acham que as luzes nasceram apenas para si. E complementa dizendo que não são a esses que o Espiritismo se dirige, mas se dirige àqueles que buscam sinceramente respostas às mais profundas indagações relacionadas à vida e ao mundo, e que as demais religiões e filosofias não lograram responder. Dentre as diversas objeções apresentadas pelos que negavam a fenomenologia espírita, a que menos ele dedicou palavras para refutar é a que dizia tratar-se de coisas do diabo. No entanto,
é a que se mantém ainda hoje pelos contraditores religiosos. É que na proibição mosaica, o pretexto era esse. O povo hebreu, na realidade, adquiriu no cativeiro do Egito inúmeras práticas fora da sua cultura, da sua crença, entre elas a de consultar os mortos, o que constituía sempre e apenas em atender a objetivos de interesses materiais e vulgares. Por isso que Moisés dá essa forte conotação e ainda condena à morte os que a praticassem. Não conheciam a importância que o Espiritismo dá à mediunidade, que, no dizer do codificador em O Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. Mas nem precisamos aqui usar as argumentações espíritas para defender a realidade, a veracidade desse fenômeno, que, em última análise, faz parte das leis naturais, para contrapor esse pretexto que se trata de coisa do diabo. Por sinal, o Espiritismo é todo ele assentado nas leis naturais. Nada inventou, mas apresenta à luz da razão, do bom senso e mais, atendendo a todas as exigências dos meios filosóficos, científicos e religiosos humanos. Mas vale aqui destacar a passagem bíblica contida no livro de Samuel, capítulo 18 do Velho Testamento, onde se encontra textualmente a possibilidade, sim, da comunicação entre vivos e mortos, sem que seja coisa do diabo. De acordo com o Velho Testamento, lá no primeiro livro de Samuel, o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ao ver-se abandonado por Deus, que se arrependeu de coroá-lo rei e condená-lo à morte, juntamente com os seus filhos, devido a uma desobediência, ele mesmo, Saul, que fez cumprir tal proibição, desterrando, ou seja, expulsando todos aqueles que praticassem essa prática, ele mesmo vai procurar uma pitonisa, como eram chamadas as médiuns, numa localidade fora da Palestina chamada de Endor, para desesperadamente se socorrer com Samuel, que já havia morrido. Então, ele sabia da possibilidade de se dialogar com os espíritos. Após convencê-la a fazer a sua evocação, a evocação de Samuel, porque ele se disfarçou. E quando ela entra em transe para tal fim, descobre ser ele o rei Saul. Então ela se desespera, mas ele a tranquiliza e pede para que ela faça a evocação. Ela, então, de fato, se tranquiliza. E eis que, na evocação, surge o Espírito Samuel, conforme diz o texto bíblico, e diz assim, está assim textualmente escrito: Samuel disse a Saul, e Samuel, o espírito Samuel, que já havia morrido, já havia desencarnado. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste? Então disse Saul. Saul disse a quem? Ao espírito Samuel: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim.
Por isto que te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, diz lá o texto bíblico. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado? E prossegue com seu diálogo. Ora, se não foi o Espírito Samuel que falou a Saul, então a Bíblia, considerada a palavra de Deus, está em erro, o que é teologicamente impossível, segundo os protestantes e católicos. Mas raciocinemos. Se foi o diabo, como eles dizem, que falou a Saul, então o diálogo teria que ser mais ou menos assim. Então o diabo, fazendo-se passar por Samuel, disse a Saul. Mas isso não acontece. Vale repetir. Está escrito, Samuel disse a Saul. Essa história é contada de uma forma de acordo com o entendimento acerca de Deus da época. Mas o espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, foi buscar nos registros do mundo espiritual, no livro Lázaro Redivivo, onde ele dá a versão consentânea de um Deus infinito em suas perfeições, ao contrário do Deus colérico, vingativo, iracundo, que a crença da época apresentava. Mas isso não constitui, para nós espíritas, uma preocupação. Polemizar com os exegetas, como são chamados os que interpretam as escrituras, sobre este ou qualquer outro assunto doutrinário. Até porque Jesus terminava várias de suas prédicas dizendo: veja quem tiver olhos de ver, ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Prosseguindo com o conselho de João, o fato é que, assim como muitos falsos profetas haviam se levantado no mundo, muitos outros haveriam de vir para o mesmo objetivo. Para bem entendermos essa questão do ponto de vista do Espiritismo, de acordo com o espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, através ainda do Chico, existem 7 esferas espirituais na Terra que a circundam, de onde vêm e onde para vão os espíritos que pertencem ao nosso planeta, que é muito explicado por Mário Frigeri, que é um poeta e escritor espírita, no livro de mesmo nome, As 7 Esferas da Terra. Situa o nosso mundo envolto em 7 planos esféricos espirituais, onde, como dissemos, habitam os espíritos, encarnados quanto desencarnados. A esfera que nós, encarnados, habitamos é chamada de crosta, e que representa a terceira esfera. Na crosta, nos encontramos imersos, interpenetrados na 4ª esfera, chamada umbral. Temos, então, pela ordem, 2 esferas subcrostais, ou seja, abaixo da crosta, do solo. A primeira, chamada abismo, seguido da segunda, a treva, e daí a terceira, a crosta, onde os encarnados habitam, como dissemos, imersa, interpenetrada na do umbral, que é a 4ª esfera. Em cada uma dessas esferas, existem outras espécies de subesferas, de acordo com o nível evolutivo de cada um, que vai estagiar de acordo com os seus méritos ou deméritos. Nosso lar, que é uma colônia espiritual, ficaria situada no final do umbral, na altura
altura da estratosfera e no limiar da quinta esfera, a da arte, ciência, cultura. Em O Livro dos Espíritos, nos é dito que os espíritos influenciam-nos a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Quer isso dizer que somos todos seres autômatos nas mãos dos espíritos, porque senão não teríamos méritos nas nossas conquistas, nem culpas pelos nossos erros. Mas tudo o que pensamos ou fazemos encontrará eco naqueles que se afinam com os nossos pensamentos e sentimentos. Temos aí, então, a convivência, a interação constante de encarnados e desencarnados. Daí a razão de ser das palavras de João, como também das palavras do apóstolo Paulo, de que temos à nossa volta uma multidão de testemunhas. Em O Livro dos Médiuns, o codificador apresenta-nos 26 maneiras de comer e de lidar. Fala-nos do bom senso para se aquilatar o valor dos espíritos, da linguagem que usam com as suas pretensões quanto ao conhecimento do futuro, da qualidade dos conselhos, da seriedade ou da trivialidade do linguajar, etc. O mesmo se dá com os homens, ou seja, com os espíritos encarnados. Porque temos profetas e falsos profetas em ambos os planos. De acordo com o Livro dos Médiuns, todos possuímos um grau de mediunidade. Consequentemente, todas as nossas atividades, absolutamente todas, vão estabelecer sintonia com os espíritos afins. Habitante das esferas aqui citadas, temos ainda a esfera do amor fraterno universal, que é a sexta esfera, e acima dela, a diretrizes do planeta, onde se encontra Jesus e os espíritos puros que trabalham pela condução da humanidade. Onde se pode concluir que tudo o que fazemos terá o acompanhamento, ou mesmo o direcionamento dos espíritos. E o nosso mérito? Onde fica o nosso mérito? Nosso mérito está em aceitar os não as mais influenciações. Por isto, a importância de discernirmos essas influenciações. Ubuntu conheceu inúmeros pensadores que trouxeram ideias que arrebataram incontáveis corações e mentes. Mas estamos falando aqui dos falsos profetas. À luz do Espiritismo, podemos citar alguns falsos profetas e perceber a sintonia que estabeleciam com inteligências desencarnadas, voltadas para o mal, ou apenas pregando falsos princípios, mas ficando clara a sintonia estabelecida entre os dois planos, de acordo com o que trata o Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 8, que fala sobre os estados de emancipação da alma. Esses homens, infelizmente, não foram discernidos a tempo. Vamos aqui citar pelo menos dois. E a evidência dessas influenciações espirituais naquilo que escreveram. Por exemplo, Augusto Comte, fundador do positivismo, afirmava que, ao escrever a sua filosofia, sentia entrar num estado de torpor, de sonolência. Ora, uma pessoa com sono
mal consegue escrever ou conversar sobre assuntos fúteis, sem relevância, quanto mais elaborar um tratado de filosofia. A sua sonolência, portanto, revela esse estado de emancipação da alma de que trata o livro dos Espíritos, como o sono, o sonambulismo, a letargia, a catalepsia, o êxtase. E numa dessas, ele ficava quando escrevia, provavelmente o sonambulismo. O positivismo dizia ser uma filosofia agnóstica, isto é, não cria nem descria em Deus, nem na vida futura. Importante, dizia, positivo é amar, é trabalhar, é ter ordem para alcançar o progresso. Se houvesse vida após a morte, então o sujeito seria feliz. Se não houvesse, pelo menos teria deixado algo de bom, o que já seria positivo. E pretendia ser a religião da humanidade. Essa filosofia teve o seu apogeu no século XIX. Ela foi minguando com o passar do tempo e hoje não se vê nenhum positivista defendendo aquelas ideias. Comte, seus seguidores, deste ou outro mundo, não consideraram que o ser humano é extremamente complexo e precisa de respostas, de socorro, de consolo, de encorajamento para a imensidade das suas necessidades, principalmente as de natureza moral. E isso, o reduzidíssimo positivismo não tinha para oferecer. Outro pensador que imprimiu forte influência entre os humanos foi Friedrich Nietzsche. No seu livro, Assim Falou Zaratustra, descreve que em sonho, notem de novo um estado de emancipação da alma. Em sonho, apareceu-lhe Zaratustra, que é o outro nome do filósofo Zoroastro, da Pérsia, hoje Irã, e que foi um dos grandes missionários enviado pelo Cristo ao mundo. Nesse livro, Assim Falou Zaratustra, dentre outras coisas, ele faz ataques contundentes à figura de Jesus de Nazaré e chega mesmo a pregar uma tenebrosa, uma horripilante ideia em relação ao sofrimento, que na visão dele é valorizado de forma masoquista por Jesus. Segundo Nietzsche, se uma pessoa for acometida por algum sofrimento, algum mal, e não tiver nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de melhora, notem como ele foi nefasto. Ao contrário da valorização da dor que o cristianismo trata, então, o suicídio seria uma saída não apenas corajosa, mas honrosa. Muitos dos que aceitaram as suas ideias, ao verem-se nessa situação, não tiveram dúvidas em se suicidar. Mas eles não contavam com a realidade que negavam. O espírito é imortal, como nos revela a doutrina espírita. Não se consegue acabar com o sofrimento pelo suicídio. Ao contrário, vai se encontrar uma condição ainda mais dolorosa. O suicida vai sentir-se preso ao seu corpo em estado de putrefação. Vai se encontrar num desses planos subcrostais, um suplício pavoroso, conforme narra o espírito Camilo Castelo Branco, através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida.
Suas ideias ainda hoje influenciam a muitas criaturas para cometerem o auto-extermínio. Citamos aqui ainda uma das mais famosas peças teatrais da história humana, escrita por William Shakespeare entre 1599 e 1601, intitulada A Tragédia de Hamlet, o Príncipe da Dinamarca, que, a nosso ver, também se inclui dentro do tema. Hamlet, no monólogo, isto é, no diálogo que trava consigo próprio, na primeira cena do terceiro ato da peça, enuncia a frase das mais famosas que se conhece no meio artístico, cultural e filosófico. Brother Hamlet, em inglês. To be or not to be, that is the question. Em português, quer dizer, ser ou não ser, eis a questão. Diante da sua angustiosa, da sua profundamente aflitiva crise existencial, e continua. Será mais nobre em nosso espírito sofrer as pedras e flechas com que a fortuna, ou seja, o destino, enfurecida nos alveja, ou nos insurgir, nos rebelar contra um mar de provocações e em luta por lhes fim. A vida é cheia de tormentos e sofrimentos. E a dúvida de Hamlet é se será melhor aceitar a existência com a sua dor inerente ou acabar com a vida. Hamlet continua com seu questionamento existencial. Se a vida é um constante sofrimento, a morte parece ser a solução. Porém, a incerteza da morte supera os sofrimentos da vida. Perfeito, bravo, lindo, majestoso. Aqui, ele toca na explicação da aceitação da maioria dos humanos em relação aos sofrimentos, pois trazem no imo do ser, nas suas ideias inatas, a noção de que precisam viver e lutar pela vida, e não fugir dela pelo suicídio, e assim vencer o grande desafio. Prova e expiação, conforme nos diz a revelação espírita. A tragédia de Hamlet conta a história do príncipe da Dinamarca. E notemos essa significativa passagem na peça. O nobre é visitado pelo fantasma de seu pai, que revela ter sido assassinado pelo seu irmão e pede vingança pela sua morte. Hamlet não sabe se o fantasma é mesmo de seu pai, ou se algum espírito maligno quer que ele cometa um ato de loucura. Temos aqui a aplicação da exortação do discípulo que muito amou, como João, o evangelista, era chamado. Voltando a Nietzsche, que terminou os seus dias na Terra louco, numa loucura semelhante à do rei babilônico, Nabucodonosor, utilizando-se de uma posição de quadrúpede, comendo ervas até se envenenar, num estado profundo de obsessão, de subjugação, certamente cercado pelas cobranças de muitos daqueles que nele acreditaram e não discerniram se tratava de um profeta verdadeiro ou de um embusteiro.
No livro Religião, Carlos Embaçaí faz um apanhado biográfico de diversos dos profetas que vieram ao mundo trazer parte das verdades divinas aos seus povos, como Moisés, Jeremias, Buda, Lao Tse, Confúcio, Zoroastro. Ao falar sobre este último, Zoroastro, ou Zaratustra, ele encerra a sua biografia com uma ironia dirigida a Nietzsche. Ele diz: pensai no bem, segui o bem, fazei o bem. Assim falou Zaratustra. A proibição mosaica, portanto, não podia perdurar. O convívio deste com o outro mundo tinha que ser livre para as livres decisões dos homens, para o progresso espiritual da humanidade, apesar dos percalços que também encontraria. No livro dos médiuns, são apresentadas diversas comunicações, os nomes de homens e mulheres respeitáveis. Allan Kardec as examina e mostra-nos, pelo seu conteúdo, se são verídicas ou não. Uma maneira de assim discernir. Nas nossas reuniões mediúnicas, igualmente, somos visitados por espíritos bons, que trabalham no bem, nos encorajam sempre para o bem. O linguajar é doce, fraterno, amigo, e não deixam dúvidas quanto às suas intenções. Mas existem também aqueles que se utilizam de recursos parecidos para atingirem objetivos funestos. Mas deixam-se trair ao iniciarem um conselho, quando de forma sorrateira, melíflua, falam de verdades claramente aceitas, para, por fim, apresentarem conclusões falsas e absurdas. Vai depender do grau de preparo dos integrantes das reuniões, a aceitação ou rejeição dos falsos profetas da espiritualidade. Daí a necessidade do estudo e do ânimo firme do trabalhador das hostes de Cristo, com amor, desprendimento, assiduidade, seriedade. Com esses pré-requisitos, certamente estaremos atendendo a notação de João, que ao final da sua vida recebeu mediunicamente na ilha de Patmos, na Grécia, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ditado pelo mais sublime dos profetas, Jesus Cristo, da paz e muita luz.